Aleluia, pode sentar, meu irmão, minha irmã. Privilégio, né? Graças ao nosso Senhor e à obra que Cristo fez na cruz, existe esperança sempre de recomeçarmos. Aleluia! Glória a Deus. Estava tomando o microfone aqui, gente, trocando aqui. Meus irmãos, esse final de semana tem sido um final de semana muito abençoado. Nós tivemos o privilégio de estarmos esse fim de semana com mais um Celebrando a Vida, onde 50 irmãos se inscreveram e tiveram oportunidades maravilhosas de recomeços na caminhada deles. Que coisa preciosa! Nós tivemos mais de 120 irmãos passando por aquele local, servindo, participando, orando, ministrando, clamando. E como foi gostoso hoje poder ver tantas pessoas testemunhando de oportunidades de recomeços, de terem recomeçados na sua vida, recomeços na sua história, nos seus relacionamentos. Eu vim para cá hoje com meu coração muito alegre, muito feliz, por causa de um final de semana muito maravilhoso. E aí eu vejo que realmente há esperança. E hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho, de compartilhar um pouquinho a respeito dessa esperança que Deus nos dá em todos os momentos da nossa vida. Em todas as oportunidades que o Senhor Ele traz para a nossa história e para a nossa caminhada. Eu queria que você abrisse tua Bíblia lá em Esdras, no capítulo 10. Hoje eu tenho um desafio especial, eu preciso passar quase que todo um capítulo aqui com vocês, para que a gente possa compreender toda a história ali, e nós entendemos um pouco daquilo que o Senhor tem colocado aí no nosso coração, para que a gente possa compartilhar com os irmãos. Esdras, capítulo 10, nós vamos estar lendo dos versículos 1 a 5. Então eu queria que você abrisse aí, sentado mesmo como estamos, mas com toda a reverência, eu queria que você acompanhasse a leitura desse trecho da palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 1. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes de povos vizinhos, mas apesar disso, não há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos a obras. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que faria o que fora sugerido, e eles juraram. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, estamos diante da leitura da Tua palavra, Senhor. Traga o entendimento, Deus, ao nosso coração, Senhor. E que possamos, Deus, sair daqui compreendendo mais essa porção da Tua palavra, Deus, e que ela possa ser aplicada de forma prática no nosso coração, na nossa vida, nos nossos dia a dia, Deus. Por isso clamamos para que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que vai trazer ensinamentos profundos dentro do nosso coração. Esse é um daqueles textos que vai falar a respeito do povo de Deus que já estava vivendo num exílio, o exílio babilônico há cerca ali talvez de uns 70 anos, e era um povo que em alguns aspectos da vida deles, quando eles começavam a analisar, eles percebiam que a esperança já estava se esvaindo, porque durante muito tempo, muitos anos, eles permaneceram num exílio, vivendo como escravo, numa terra estrangeira, e de repente o Senhor começa um movimento nesse período
para que o povo dele pudesse retornar a Jerusalém, e não só retornar, mas de uma forma muito mais específica, nesse trecho que nós estamos lendo histórico aqui, ele começa a desafiar o seu povo para que pudesse reconstruir o templo do Senhor. E o templo naquela época era algo que era muito importante, porque representava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Quando nós vamos lá para o Êxodo, nós vemos ali que a arca simbolizava no meio do povo a presença de Deus. Então existia algo de muito especial para aquele povo que vivia cativo, que vivia como escravo em terra estrangeira, e Deus os desafiam para que pudessem fazer a reconstrução do templo. Esdras 2:1 diz assim: esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros da Babilônia. E eles voltaram para Jerusalém e para o Judá, cada um para a sua própria cidade, e vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bisam, Mispá, Bigvai, Reum e Baná. Esses foram aqueles que começaram o trabalho na volta para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. E quando eu começo a ler esse texto, eu vejo que algumas coisas, quando eu estou lendo esse livro de Esdras, começam a saltar aos nossos olhos e que vai chamar a nossa atenção e fazer alguns paralelos para com a nossa vida. E uma frase que marca muito o meu coração durante essa leitura é que quando Deus planeja algo para a vida do seu povo, nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Como isso é verdade nesses textos que nós estamos lendo. Esdras, nos capítulos 4, versículo 4, diz assim, então a gente daquela região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pegaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem os seus planos. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Meus irmãos, aqui acontece um fato naquela história que em muitos momentos vão acontecer na minha vida e na sua vida algo parecido com isso. Nós vemos aqueles homens de Deus que haviam sido chamados por Deus para reconstruir o templo do Senhor, e naquele lugar começam a se levantar pessoas para que pudessem trabalhar contra aquela obra que estava sendo estabelecida. E aqui, enquanto eu estudava, eu comecei a pensar em algumas interrogações que poderiam vir sobre o coração daquelas pessoas, e coisas que às vezes vêm sobre o nosso coração quando nós passamos por provações e não conseguimos perceber onde o Senhor verdadeiramente quer nos levar. Então, nessa história nós vemos que aquele povo, aqueles homens haviam sido chamados por Deus para reconstruir o templo, a morada de Deus, naquela época. Eles estavam fazendo aquilo que Deus queria. E como que o Senhor permite que levantassem homens naquela época para trabalhar contra esse projeto que era de Deus? Acontece coisas semelhantes às vezes nas nossas vidas. Em algumas situações, talvez eu tento me colocar no lugar daqueles homens. E aqueles homens, eles foram de uma forma muito, muito enfática no trabalho contra. Tanto que eles mandam uma carta para o rei daquela época, dizendo que aquele povo estava reconstruindo o templo e ele se tornaria uma ameaça para o reinado. Aquele rei não sábio dá ouvidos àqueles homens, e durante alguns anos, ele proíbe que a continuação da reconstrução do templo do Senhor desse continuidade, fosse terminada e fosse concluída. E de repente eu começo a fazer um paralelo com as nossas vidas. Quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor para projetos, para chamados que o Senhor coloca dentro do nosso coração, e às vezes quando oposições se levantam, o nosso coração às vezes acaba por se desanimar. Às vezes nós não fazemos um paralelo dessa forma na nossa vida e na nossa caminhada.
E eu me lembro que quando preparava isso, meus irmãos, eu me lembrei do pastor Avelino Ferreira. Que saudade daquele homem, gente. E eu me lembro quando ele estava me preparando para um concílio pastoral. O pastor Avelino Ferreira pedia sempre para que a gente pudesse escrever o nosso testemunho. E eu me lembro que eu escrevi o testemunho com detalhes, né? E quando ele foi ler aquele testemunho, ele falou assim: pastor Renato, tira esse trecho aqui. E era um trecho que eu contava que eu tive um envolvimento com drogas, né? E eu lembro que eu falei assim: pastor, mas por que eu tenho que tirar isso? No meu coração isso é muito bem resolvido e isso serve hoje de testemunho. Ele falou uma frase que eu guardei, que ele falou assim: meu irmão, sempre vai ter um cabeça de suíno que vai encrencar com um detalhe como esse. Meus irmãos, eu dei risada preparando isso, mas sabe qual é o sentimento do meu coração? É que jamais irão faltar pessoas, às vezes, para tentar roubar a esperança do nosso coração. Saibam disso. Levem isso em conta, porque quando isso começar a acontecer na sua história, na sua trajetória, você vai ter a sensibilidade de perceber que a nossa esperança não depende daquelas pessoas que estão ao nosso redor, mas depende daquele que já fez a obra e que tem nos chamado para a obra, para que a gente possa continuar com um único objetivo, para a honra e glória do nosso Deus. Eu não sei qual é a tua caminhada, quais são os desafios que você tem enfrentado no seu dia a dia. Mas uma coisa eu tenho convicção diante de uma explanação como essa, de que se o Senhor está contigo, nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ah, meu querido, como isso é verdade, como isso é maravilhoso. Graças a Deus essa história não acaba ali com o rei Ciro, porque surge um outro rei chamado Dário, que esse rei foi um rei que foi tocado pela presença de Deus, uma pessoa, um alto governante que Deus usou para que a obra dele pudesse ser concluída. E Esdras, no capítulo 7, versículo 10, diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, estudar e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele dá oportunidade, continuidade a um projeto iniciado lá para o Zorobabel e para aqueles outros nomes que nós lemos no início, Neemias e outros. E logo depois esse rei Dário, ele revoga aquela proibição e aquele povo e mais 70 vão para Jerusalém para reconstruir o templo. E eles vão com o aporte financeiro e todo o apoio do governo persa daquela época, que era quem os escravizavam. E Esdras, no capítulo 7, versículo 6, diz: este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito bem a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Quando eu vejo isso, eu vejo que o decreto desse rei Dário confirma a direção do Senhor, não só autoriza que eles continuassem a construção daquela obra, mas também envia recursos. Eu falei uma frase aqui no início, de que quando Deus tem planos para o seu povo, nada e nem ninguém pode impedir aquilo que Deus tem traçado. Eu creio do fundo do meu coração que Deus tem projetos e planos para a tua vida. Projetos esses que talvez você já esteja trilhando, mas Deus tem projetos e desafios que talvez você nem imagine que estão por vir. E às vezes o nosso coração temeroso é tendencioso a duvidar de tão grande plano e projeto que às vezes Deus tem para com a nossa vida. E o texto continua, 7, 27 e 28 diz: bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Com a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem, reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Era plano do Senhor essa missão. E isso fez com que movesse o sobrenatural em favor daqueles homens.
aqueles que partiram para concluir aquilo que Deus desejava. E Esdras 8, 21 a 23 diz assim: ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. A mão bondosa de o nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos aqueles que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos concedeu. Meus irmãos, quando eu começo a ler esses trechos de Esdras, eu vejo Esdras um homem que realmente confiava em Deus e buscava ao Senhor de uma forma muito especial, porque ele conhecia a Deus. Ele não buscava simplesmente ao Senhor por aquilo que ele poderia fazer em favor dele, mas ele sabia que esse Senhor era o dono da sua história e dono dos projetos que estavam sobre a vida dele. Deus estava presente nos planos da vida daqueles homens e os conduziu na boa mão e na presença do Senhor. E agora eu tenho alguns questionamentos para a nossa reflexão. Quando os planos de nossas vidas, eles são os planos do Senhor, certamente Deus nos conduzirá numa jornada de alegria e de vitória. Eu vou repetir. Quando os planos das nossas vidas são os planos do Senhor, Deus nos conduzirá para uma jornada de vitória. Agora, não significa que nós não teremos dificuldade, e nem mesmo que não terão pessoas que tentarão nos desanimar. Mas o Deus Todo-Poderoso estará sempre ao nosso lado. E eu me lembro de um texto bíblico que diz: se Deus é por nós, não existe quem possa ser contra nós. Agora eu queria que nós refletíssemos também. Quais são os desafios que você tem enfrentado na tua vida? Quando você olha para a tua vida como um projeto de vida, você tem trilhado planos que são planos de Deus para a tua história? Você tem entendido que a tua caminhada, seja profissional, seja na faculdade, seja no colégio, aquilo que você tem traçado como estilo de vida e objetivo de vida são planos de Deus para a sua vida? Meus irmãos, eu estou fazendo essa pergunta que é uma pergunta muito séria. Porque se nós não tivermos essa convicção de que eu estou onde eu deveria estar, caminhando nos planos do Senhor, talvez quando nós enfrentamos batalhas, nós não vamos conseguir entender. Nós não seremos capazes de entender que o Senhor está caminhando conosco. Como é difícil às vezes, nós vemos pessoas passando por batalhas, mas o estilo de vida que aquela pessoa está vivendo não é um estilo de vida, às vezes, que faz parte dos planos de Deus para a vida da pessoa. E ela começa a levantar questionamentos sobre, às vezes, existência de Deus, bênção de Deus e amor de Deus, mas a jornada daquela pessoa não tem nada de plano e projeto de Deus para a vida dela. Eu e você, nós temos que sempre questionar a nossa vida, para termos a convicção de que onde nós estamos pisando o nosso pé, ou onde nós estamos investindo o nosso tempo, isso realmente seja plano de Deus para a nossa vida. Porque se for plano de Deus dentro da tua história, o Senhor há de ir contigo e dar vitória em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu creio nisso. Agora, se em algum momento na tua caminhada você sente dúvida, você precisa parar e refletir a respeito de como você tem andado e gastado os teus dias. Como você tem gastado o tempo que Deus tem lhe dado. Gente, quando nós não estamos debaixo daquilo que Deus tem para nós, o nosso coração não consegue sentir alegria plena, não consegue sentir satisfação.
Agora, quando estamos debaixo daquilo que Deus tem para nós, por piores ou maiores que sejam os desafios, a certeza da presença de Deus faz toda a diferença na nossa caminhada. A esperança brota em nossos corações, até mesmo onde nós não enxergamos razões. Porque a presença de Deus está na nossa história e na nossa caminhada. E aí nós chegamos no texto que nós lemos lá no início, de Esdras, no capítulo 10, de 1 a 6, que diz: enquanto Esdras estava orando e confessando e chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele, e eles também choravam amargamente. Esse trecho do texto que nós lemos, ele começa a mostrar um povo que estava quebrantado diante de Deus. Um povo que começou a olhar para dentro da tua própria história, e mesmo eles estando debaixo de um projeto de Deus, eles são confrontados pela presença de Deus e por uma vida de santidade. Sabe qual é a lição que o Senhor traz para o meu e para o teu coração diante de uma história como essa? É que mesmo nós estando diante de um projeto do Senhor para as nossas vidas, é possível ter áreas de dentro do nosso coração que precisam ser entregues e consagradas ao Senhor. Mesmo nós estamos caminhando o projeto de Deus, existe a possibilidade de ter áreas do nosso coração que precisa de tratamento, que precisa de restauração, que precisa ser mudadas. Eles, aquele povo, estavam debaixo dos planos de Deus, mas estavam lutando batalhas, guerreando, cumprindo a vontade do Deus Todo-Poderoso, mas existia um pecado de desobediência naquele lugar que estava atrapalhando o relacionamento daquele povo, que estava impedindo a ação plena de Deus. E quando eu faço um paralelo para os dias de hoje, para a nossa vida, talvez hoje, nós às vezes sintamos, ou eu e você temos a convicção de estarmos caminhando debaixo da vontade do Senhor para as nossas vidas, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos, no nosso chamado primordial de fazer discípulos. Mas às vezes tem áreas do nosso coração que a gente precisa entregar e consagrar ao Senhor. E Deus, Ele dá essas oportunidades. E quando nós aceitamos esse tipo de desafio, a esperança começa a brotar nos nossos corações. A esperança começa a vir no nosso coração. No caso daquele povo, eles haviam feito uma escolha e tomado atitudes que o Senhor havia proibido. Eles se casaram com mulheres estrangeiras que Deus havia orientado para que eles não fizessem. E quando eles estão no ápice do trabalho do Senhor na reconstrução do templo, o Espírito Santo de Deus vem de uma forma tão maravilhosa sobre a vida deles, que eles reconhecem o pecado que estava tomando conta de áreas da caminhada da história deles. Ah, meus irmãos, aqui existe algo de extraordinário. Algo de extraordinário é quando Deus dá oportunidade aos seus filhos de recomeçar uma caminhada na presença do Senhor do jeito certo. Quando Deus dá a oportunidade de você dar os seus passos da maneira que você precisa. Reconhecendo sim que você pode passar por lutas, por tribulações e por dificuldades, mas muito mais do que isso, saber que o Senhor está contigo e conhece o seu coração e a sua caminhada. Ele conhece o mais profundo. Uma vez eu ouvi que Ele conhece os calabouços da nossa alma. Não existe nada que a gente possa esconder desse Senhor. E aí me vem o trecho de Salmo 139, 23 e 24, onde o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho correto. Em algumas versões, pelo caminho eterno. Gente, essa precisa ser a minha e a tua oração
todos os dias da nossa vida. De nós clamarmos para que o Senhor venha sondar o nosso coração. Eu tenho uma palavra para você que tem servido ao Senhor e com alegria. Ore e clame ao Senhor para que Ele sonde o teu coração. Para que você possa se apresentar diante desse Senhor com toda a autoridade e na certeza de que Cristo Jesus fora suficiente para que você pudesse dar cada passo da tua vida. Isso começa a mostrar intimidade na nossa história. E essa intimidade vai fazer com que nós tenhamos a mesma atitude que Esdras e aquele povo teve, de reconhecer pecados. E de reconhecer que nós precisamos mais da presença de Deus na nossa caminhada e na nossa história. E por isso eu digo com toda a convicção que existe esperança, sim. Você talvez entrou aqui com dúvidas a respeito disso, mas eu digo na autoridade do nome de Jesus que existe esperança sim, de um recomeço na tua caminhada e na tua história para a glória do Senhor. E uma das coisas que eu olho para esse texto e grita no meu coração e na minha alma, é que existe esperança quando nós oramos. Existe sim esperança quando nós oramos. O versículo 1 que lemos diz: enquanto Esdras estava orando e confessando e chorando prostrado diante do templo de Deus, uma multidão de israelitas, de homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Meus irmãos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, de forma sincera, o Senhor vai usar aquilo que Ele tem feito no nosso coração para contagiar pessoas. E aí a esperança não fica só na minha e na sua história, mas vai ficar nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando nós oramos, nós estamos mostrando que confiamos em Deus, que dependemos do Senhor, e Ele é o Senhor da nossa história, e é vontade do Senhor que desenvolvamos intimidade cada vez maior com Ele. Existe esperança quando nós choramos e confessamos os nossos pecados. Tiago diz: confessai seus pecados uns aos outros para que haja cura. Ah, meus irmãos, aqui eu tenho algo para dizer. Existe um pecado na vida de todas as pessoas que impede às vezes o agir pleno do Senhor, chamado orgulho. Sabe o orgulho, gente, de forma prática com relação a reconhecer pecado, ele impede a gente de reconhecer às vezes algumas coisas diante de Deus, porque a gente fica preocupado com o que aquela pessoa vai pensar. O que aquela pessoa vai achar de mim? Ah, se ela soubesse aquilo que eu penso, aquilo que às vezes eu desejo. E às vezes Satanás começa a fazer uma manobra na mente da pessoa e impede que ela faça um compromisso puro de santidade com Deus, gente. Ah, como isso é precioso. Eu e Mari, nós temos uma história de um pacto de santidade com Deus, gente. Quando eu conheci Mari, eu já era convertido, Mari também, e nós tínhamos tido experiências antes da conversão, experiências de relacionamentos sexuais, e quando nós começamos a namorar, nós fizemos um pacto diante de Deus de santidade. Gente, foi uma das coisas mais tremendas que nós fizemos no nosso tempo de namoro, gente. Tinha momentos que era muito difícil, gente, que a gente tinha que sair correndo de perto um do outro. Era difícil. Mas quando a gente chegou na presença de Deus, que nós fomos trocar alianças, a gente olhou um para o outro e falou: olha, o fechamento de um ciclo e o início de outro para a glória de Deus Pai. Isso é pacto, a escolha, é decisão. É eu escolher abandonar coisas da minha vida que impedem o agir e a presença de Deus. E aí nós já estamos na terceira coisa que nos dá esperança, que é quando nós fazemos um pacto com o Senhor. É quando nós escolhemos agir do jeito de Deus, nos planos de Deus, mas nos apresentarmos diante dEle com o coração limpo para a glória dEle. Para que a gente possa se apresentar do jeito que Ele desejava. Quando a gente lê a respeito da vida de Esdras, que ele temia o Senhor e ele estudava os decretos do Senhor e ele buscava viver de acordo com a vontade do Senhor, eu enxergo temor.
porque ele sabia quem ele era, mas ele sabia principalmente quem Deus era. E esse Deus sempre daria oportunidade para que ele pudesse recomeçar na história dele. Comigo e com você também é assim, gente. Comigo e com você também é assim. Toda vez que eu estou no Celebrando a Vida, gente, você que não participou do Celebrando a Vida, eu quero desafiar você a fazê-lo. Como é gostoso poder ver aquelas pessoas que passam por ali, se prostrando diante de Deus e dizendo: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Não existe algo mais precioso na vida de uma pessoa do que se dispor a viver de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. E é isso que o Senhor deseja da minha vida e da tua vida. Essa palavra que lemos é uma palavra muito dura de Esdras, porque essa palavra levava os homens do povo de Deus a abandonar as suas esposas e as suas filhas. E eu, quando comecei a ler, eu estava estudando, eu falei assim: Deus, mas isso não combina muito com a nossa sociedade, não. Você já se imaginou, você depois com filhos já grandes, você ter que levar a tua esposa e os teus filhos de volta lá para a cidade, para a terra dela, para a casa dos pais, e dizer: ó, vocês vão ficar aí, nós vamos voltar. Mas sabe uma coisa que Deus falou no meu coração? É que aquilo era consequência do pecado deles. E não foi fácil para eles. Tanto que eles tiveram uma estratégia lá, depois que você continuar a ler esse livro, você vai ver, eles tiveram uma estratégia, mas eu vejo que aquilo é consequência. E meus irmãos, queira você ou não, sempre quando nós escolhemos uma vida de pecado, de omissão, nós vamos pagar um preço alto. E hoje, Deus nos dá uma oportunidade de nos apresentarmos diante dEle, do jeito que somos, chorarmos as nossas falhas, prantearmos amargamente áreas da nossa vida que precisa ser entregue na presença desse Deus, para que o nome desse Deus seja glorificado e essa esperança se torne algo no meu e no seu coração que vai fazer a diferença nos detalhes da nossa vida e da nossa história. Um pacto de santidade com o Senhor, de dedicação plena desse Deus, para que a nossa história, a nossa caminhada seja a história e a caminhada de Deus no nosso dia a dia, para a glória de Deus Pai. Essa foi a escolha de Esdras e daqueles homens que fazem parte da história que estamos compartilhando hoje, do trecho da palavra de Deus. E que essa possa ser a minha e a sua, em nome de Jesus. Queria que você abaixasse a tua cabeça um pouquinho. Eu queria, do fundo do meu coração, que você pensasse um pouquinho nessa palavra que o Senhor tem trazido para nós nessa noite. É uma palavra, sim, de esperança. Existe esperança para a minha e para a tua história, para os meus e para os teus projetos. Mas o Senhor, Ele traz um desafio muito especial para mim e para você, que é o desafio de nós sondarmos a nossa história, nós botarmos uma lupa na nossa história, e nós temos a convicção de que os nossos projetos do nosso dia a dia são os projetos do Senhor e para a glória do Senhor. Eu não sei a sua atividade profissional, eu não conheço talvez a tua família, eu não conheço talvez o que você tem feito com os seus dia a dia, com o seu dia a dia. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor quer ser o Senhor da tua história, porque Ele quer abençoar você. Deus, Ele não levou você até onde Ele tem levado por um acaso, mas Ele levou você até onde Ele tem levado porque Ele tem um projeto para a tua história, um projeto para a tua vida.
projeto para cada minuto da tua caminhada. Então o primeiro desafio para você nessa noite é que, se você percebe nessa noite que a tua caminhada tem sido fora daquilo que Deus tem preparado para você, hoje é o dia de você se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, refaça, reprograme, faça uma nova rota na minha caminhada, Senhor, porque eu desejo que o Senhor esteja comigo em cada detalhe, em cada momento da minha vida. E você vai estar orando para que você tenha essa convicção de Deus, de que os teus caminhos são os caminhos do Senhor, de que o Senhor possa levar e conduzir a tua história para a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, é hora de repensar, é hora de recomeçar. Talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo: é hora de você pedir ajuda em nome de Jesus Cristo. Peça ajuda. Não batalhe sozinho mais. Segundo desafio, talvez o Espírito Santo de Deus está revelando no teu coração que existe algumas áreas que você precisa entregar ao Senhor. Eu não sei quais são, mas talvez o Espírito Santo de Deus está revelando para você que existem áreas específicas que você precisa chorar e prantear diante de Deus e dizer: Deus, toma conta dessa área, porque não aguento mais. E de repente você amanhã vai estar aqui às 7 horas da noite no encontro do Celebrando a Restauração, com homens e mulheres tementes ao Senhor, que têm buscado viver novidade de vida na presença do Senhor, com todas as suas lutas. São aquelas áreas que são calabouços da nossa alma, que nós não conseguimos ter vitória. E talvez há anos você tem sofrido. E o Senhor está confrontando você nesta noite a entregar isso diante da presença de Deus. É confessar, é chorar amargamente, como aquele povo fez. Agora eu tenho um terceiro desafio para você, que é o desafio de fazer um pacto com Deus, de viver em novidade de vida, em santidade, guerreando contra paixões e tentações que às vezes tentam nos desviar. Gente, como isso é sério, gente. Como isso é sério. É Deus dando uma oportunidade de você recomeçar a tua caminhada. De você lá dentro do teu pequeno grupo, procurar ali o seu líder, procurar o seu relacionamento discipulador e dizer: olha, eu preciso recomeçar nessa área da minha vida. Eu preciso de ajuda porque eu não aguento mais. E você está abrindo uma oportunidade para que o Espírito Santo de Deus tome conta da tua história. Eu não sei quais são os toques do Espírito Santo de Deus no teu coração nessa noite, mas eu queria desafiar você que tem entendido um toque do Senhor. Se coloque de joelhos, se você pode, onde você está. E você vai dizer: Deus, olha, eu não estou resistindo, Senhor, a isso que o Senhor está me dizendo. Amém. Eu não estou resistindo, mas eu quero que a minha história seja retraçada de acordo com o Senhor. Eu quero não mais ter que chegar à noite, Deus, com esse peso que tem tomado conta da minha alma, por isso eu consagro ao Senhor. E você talvez está fazendo um novo pacto com o Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de santidade na minha caminhada, Deus. Eu preciso sentir novamente essa esperança no meu coração. Se você é uma dessas pessoas que o Espírito Santo de Deus tem falado, se coloque de joelho. Eu queria que a igreja permanecesse de olhos fechados, orando, intercedendo. Mais alguém para se colocar de joelhos? E eu queria orar por vocês. Deus, obrigado por essa palavra, Deus, tão viva no nosso coração, Senhor.
Deus, o Senhor conhece os teus servos, ó Deus, homens, mulheres, jovens e crianças que estão de joelhos nesta hora, Senhor. Eu quero clamar em nome de Jesus, Deus, para que o Senhor, ó Deus, complete essa palavra no coração deles, Deus, no dia a dia deles, Senhor. Que o Senhor possa honrá-los, Senhor. Honrá-los com essa decisão, Senhor. Fortaleça-os na tua presença, Pai. Ensina-nos durante esta semana ainda, em cada momento, ó Deus, olharmos para a nossa história, Deus, temos a convicção de que o Senhor está conosco e de que nós teremos vitória em nome de Cristo Jesus, Pai. Deus, coloca sensibilidade e quebrantamento no nosso coração, Deus, ao ponto de termos a liberdade de confessarmos ao Senhor as nossas lutas, Deus, e de, se necessário for, pedir ajuda dentro dessa caminhada, Deus, caminhada de santidade que o Senhor tem nos desafiado, Paizinho. Deus, tem pessoas aqui que têm feito pacto com o Senhor hoje, Deus. Ô Senhor, os ajude e os conduza, Deus, a uma vida de retidão, de escolher fazer aquilo que é a tua vontade, Senhor. E que a vida desses homens, mulheres, jovens, crianças, guardiões que aqui estão, Senhor, possam refletir os planos do Senhor, Deus. Tenha liberdade todos os dias de sondar o nosso coração, Senhor, e verificar se existe algo, ó Deus, que não lhe agrada, e nos conduza para perto do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.